No capítulo 1031 de One Piece, tivemos uma passagem que fez os fãs da obra entrarem em combustão instantânea. O hype explodiu em chamas de expectativa quando Sanji, temendo que sua personalidade se esvaísse, liga pra Zoro e pede que, caso ele não seja mais o mesmo, o espadachim deve matá-lo. É claro que esse diálogo entre as duas asas do Rei dos Piratas enlouqueceu grande parte do fandom, que já começou a especular que isso seria um verdadeiro foreshadow pro confronto iminente. Zoro versus Sanji, o maior fanservice de One Piece. Vários leitores ficaram esperando que o Sanji perdesse o controle de suas emoções no final de Wano para que essa luta pudesse ocorrer, mas o cenário estava longe de ser o ideal para isso. Zoro, ao término de sua batalha contra o King, estava numa situação extremamente crítica, tão próximo da morte a ponto de encará-la olho a olho. Por outro lado, Sanji teve um desenvolvimento muito importante relacionado ao seu passado, conflito interno e emoções que, bom, seria jogado no fundo do poço se naquele momento ele ficasse descontrolado. Por isso, o Wano não foi o melhor cenário para esse confronto, e essa conversa aí, né, no capítulo 1031 pareceu vazia, sem significado, só para gerar um hype ali, né, apenas uma arma engatilhada, mas sem nenhuma bala dentro. Só que Eiichiro Oda normalmente não dá ponto sem nó. Por que ele colocaria essa interação entre Zoro e Sanji em meio a duas batalhas determinantes para o futuro de um país tão importante? Será porque, sim, essa luta vai de fato acontecer? Como dito, a conjuntura de Wano não contribuía para que isso rolasse, mas os últimos acontecimentos em Egghead podem indicar que esse confronto está bem próximo de acontecer. No capítulo 1077, tivemos um momento que fez os leitores levantarem uma sobrancelha em forma de curiosidade, como um ponto de interrogação. Em meio à sua batalha contra o S-Hawk, Nami mostra sua fragilidade em relação a crianças, algo que já nos havia sido mostrado em Skypiea com a Aiza, Punk Hazard com a Moka e seus companheiros, e em Wano com a Otama. Isso provavelmente, né, é um reflexo de não ter tido a sua infância por culpa do Arlong, e tendo essa etapa de sua vida roubada, ela não consegue ferir uma criança. Inclusive, eu acho que isso é um detalhe muito interessante sobre a personagem, né, que por não ter tido uma infância, quer que outras crianças não sofram tanto quanto ela. Por isso, em vários momentos no decorrer da obra, a gente vê a Nami sendo aí, né, uma verdadeira mãezona. Mas se ela não consegue ferir seu adversário, tem gente que consegue. Para defender uma bela dama, Sanji voa em direção ao estômago do S-Hawk com um Cooked Rare Strike. O Serafim explode na parede enquanto o cavalheiro se aproxima de sua senhorita, fazendo juras de amor e proteção, características claras do Sanjão. Defender uma mulher, independente da situação, é com ele mesmo, só que assim, essa página inteira tem algumas nuances, muitas nuances na verdade, bem peculiares, que eu acredito que muitos leitores também tenham notado. O papo aqui é, o Sanji tá muito esquisito. O cozinheiro virou o próprio capeta nessa sequência. Sua expressão tá diabólica, seu sorriso tá maligno, seu olhar tá demoníaco e, claro, sua sobrancelha tá virada de maneira oposta, seguindo o padrão da de seus irmãos e indicando que, mais uma vez, os genes da Germa 66 estão ativos através de seu corpo, indicando uma possível relação entre essa faceta diferente do padrão do personagem e o despertar dessa habilidade. Será que teremos o Dark Sanji surgindo, com o cozinheiro perdendo suas emoções e dando lugar a uma desumanidade nunca vista? O seu próximo discurso ressalta essa suspeita. O Sanji diz: "Não me importo se você é o Jinbe ou só uma criança. Será executado." E essa fala, somada ao semblante diabólico, não condiz com um personagem que demonstrou tamanha gentileza durante todo o arco de Whole Cake. Matar o Jinbe, um querido Nakama, matar uma criança? Isso não parece algo que o cozinheiro dos chapéus de palha diria. Isso parece a conversa de um guerreiro da ciência frio, cruel e sem sentimentos. E além de todos esses pontos que mostram certa contrariedade ao personagem, a gente também tem outros detalhes que mostram que o Sanji pode estar agindo ali, né, de um jeito um pouco consideravelmente diferente de seus ideais. Primeiro é o diálogo antes de seu poderoso ataque, que ele comenta sobre as leis de Sanjinópolis. Ele fala sobre o artigo 1º da Constituição e o artigo 9º da mesma lei. Uma sequência de frases que, claro, soa muito engraçada, né? Porque tem a Nami ali como sua prioridade máxima, mas também não parece algo muito natural do Sanji. A gente sabe que, apesar de diversas sacadas inteligentes durante a obra, o Sanji é alguém muito mais emocional do que racional. Então essa conversa aí
não deixou de soar estranha para muitos leitores. Pode não ser nada demais? Pode não ser nada demais, mas é o golpe na sequência que deixa tudo ainda mais suspeito. O golpe desferido pelo Sanji num pacifista é exatamente o mesmo golpe desferido pelo Ivankov em um pacifista durante a Guerra de Marineford. O painel é extremamente semelhante, a posição dos personagens é a mesma. E seria aí o Sanji se permitindo usar o Okama Kenpo? Eu amaria isso com todas as minhas forças, mas não é algo que em sua concepção é contrário aos seus ideais? E isso, somado a tudo que foi mencionado sobre o Sanji no capítulo 1077, não torna sua participação nessas páginas ainda mais suspeitas, como se o Sanji não fosse exatamente quem ele é? O despertar do Okama Kenpo se aproxima, o Stealth Black tomará as rédeas da personalidade do cozinheiro, o Dark Sanji finalmente acontecerá? O olhar demoníaco, se permitir usar o Okama Kenpo, o diálogo brutal demonstrando intenções assassinas contra o próprio Nakama ou contra uma criança, tudo culminando ali no girar de sua sobrancelha. Não parece ser à toa. No SBS mais recente, do volume 105, o Oda respondeu uma pergunta que casa perfeitamente com tudo o que estamos apontando aqui. O leitor perguntou: Oda, no capítulo 1031 do volume 102, as sobrancelhas do Sanji foram invertidas, mas no capítulo 1044 no volume 103, elas voltaram ao normal. Por que elas voltaram ao normal? E o autor responde: você tem bom olho, de fato, as sobrancelhas do Sanji mudaram. Voltando no arco da ilha de Whole Cake, os irmãos do Sanji nasceram com habilidades sobre-humanas e um forte exoesqueleto devido à manipulação do fator de linhagem. No entanto, devido à interferência de sua mãe Sora, Sanji nasceu um ser humano normal. Mas vamos dar uma olhada nas sobrancelhas de seus irmãos agora. Todas as sobrancelhas deles são como o 66 de Yonji, as do Sanji são o completo oposto. No entanto, seu poder latente de ciência se manifestou na sequência de sua luta devido ao traje de batalha, que já lhe dava uma resistência anormal ao calor no passado. Antes era um mistério, mas agora finalmente faz sentido. E o Oda coroa toda essa resposta com a seguinte frase: vamos ficar de olho no futuro do personagem. O que simplesmente fortalece demais a ideia de que alguma coisa relacionada à sobrancelha do Sanji ainda vai acontecer e ter uma relevância considerável pro cozinheiro. E como tudo já apontado aqui, né, alguma coisa nele ali parece não tá certa. Como Egghead é um arco que gira totalmente em torno da ciência, não faz sentido que além da própria ciência do Vegapunk, que já tá demonstrando ser um obstáculo enorme, a ciência do Judge também prejudique os Chapéus de Palha e dificulte a vida deles. Inclusive, como a gente pode ver na história de capa atual, o Caesar e o Judge devem juntar suas forças para acabar com o Vegapunk. E como essa história de capa já teve uma interferência direta no atual enredo da obra, com os membros do Barba Negra sequestrando a Purin, será que não podemos ter uma segunda interseção entre o plot principal e essa história de capa? Da maneira que Oda tá conduzindo a narrativa, é possível que algo assim aconteça, mas mesmo que a participação do Caesar e do Judge não venha a ocorrer, isso não impede que o Sanjaço ali, né, passe por algum processo estranho. Tudo isso mencionado, somado ao prenúncio que tivemos no capítulo 1031, com Oda praticamente nos preparando para um combate entre Zoro e Sanji, formamos uma excelente base para o descontrole emocional do cozinheiro, algo que, como ele próprio mencionou, o faça não ser exatamente quem ele de fato é. E devido a essa mudança e ao seu pedido para o espadachim, teremos o cenário perfeito para o maior fanservice de One Piece, Roronoa Zoro vs Vinsmoke Sanji. O Oda tá dando brecha pra isso acontecer, já plantou algumas sementes nos últimos arcos, estabeleceu essa rivalidade entre ambos desde o início da obra, e é inegável que qualquer assunto contendo o nome do Zoro e do Sanji juntos gera um interesse enorme nos fãs de One Piece. Então trabalhar com isso aí pra trazer esse fanservice, esse confronto, meu querido, parece que as coisas estão realmente encaminhando pra isso. Por essas evidências levantadas ao longo do vídeo, principalmente o prenúncio dessa batalha feita em Wano e essa página no capítulo 1077 em que o Sanji tá agindo de maneira muito suspeita, eu acredito que Oda possa assim estar armando o campo de batalha para os dois personagens. Dark Sanji, Stealth Black, Okama Kenpo, será que também poderíamos ter alguma resposta para aquela morte que se fez presente perante ao Zoro em Wano?
Quem sabe? O Sanji lá em Wano mencionou que cada vez que ele vestia a Raid Suit, ele se sentia mais estranho. Então será que cada vez que ele desperta os genes, ele não fica mais parecido com seus irmãos? Será que cada vez que sua sobrancelha virar ao revés, os genes vão estar influenciando cada vez mais a sua personalidade enquanto ele se mantém transformado? Porque essa cara aí, mano, o maluco tá diferente, tá estranho. Fazendo esse paralelo claro com o uso do traje, pode ser que os genes da Germa 66 se tornem cada vez mais fortes cada vez que ele entra nessa forma, fazendo assim, né, com que cada vez mais ele se torne um guerreiro da ciência sem emoções. E o momento ideal para esse descontrole acontecer com o Sanji não seria exatamente agora? Se realmente se tornar mais difícil controlar os genes cada vez que ele entra nesse modo de sobrancelha contrária, uma solução para isso precisa ser encontrada. E que local melhor do que para encontrar a solução num quesito científico do que o maior laboratório do mundo com 1 bilhão de ramificações de pesquisas comandadas pelo maior gênio que existe nesse planeta. O Oda falou pra gente ficar de olho no Sanji e a gente vai ficar. Pode ser que o Vegapunk encontre uma resolução para esse genes do cozinheiro e o faça obter seus benefícios de força sem precisar de um efeito colateral. Ou seja, com a ciência do Vegapunk, teremos uma correção para a ciência maléfica de Vinsmoke Judge. O panorama para o acontecimento desse parece favorável e ia trazer um combate histórico que todo mundo quer ver. E eu já digo de antemão, tá? Se você acha que seria uma vitória fácil para algum dos dois lados, você tá completamente errado. As asas do Rei dos Piratas batem em sincronia, levando Luffy aos patamares mais elevados desse planeta. E hoje, mais do que nunca, elas se encontram ali em equilíbrio. O Zoro tá absolutamente poderoso com o controle do Haki do Rei a ponto de revestir as suas espadas, mas a velocidade absurda do Sanji e sua resistência anormal devido às modificações genéticas não podem ser subestimadas. O espadachim leva vantagem no quesito que tá aí desde os tempos mais primórdios da obra. Ele é reconhecidamente o número 2 do bando. O mais importante aqui é que essa luta pode acontecer e ver o Zoro e o Sanji dando tudo de si em um combate um contra o outro seria simplesmente sensacional. E claro, com uma justificativa justa e plausível dentro da narrativa. Aí sim, seria muito legal de ver. Mas assim como Oda já evitou em SBS de dar uma resposta concreta a quem venceria nessa porradaria, né, nessa rivalidade insana entre Zoro e Sanji, é muito provável que essa luta acabe sem um vencedor, com os dois se mostrando combatentes em níveis elevadíssimos e parelhos, fazendo assim aquele maior fanservice da obra que, cara, todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer ver, vai ser uma coisa maravilhosa. E é isso, no fim das contas, acho que daria pra fazer um combate muito maneiro, criar uma dinâmica entre os personagens, mostrar como o Zoro se importa com o Sanji, como o Sanji também se importa com o Zoro e trazer ali, cara, muito mais força até pra relação entre ambos. E é isso, vale sempre ressaltar, a gente não precisa odiar um pra amar o outro, eu sou fã incondicional dos dois personagens, afinal de contas, Zoro e Sanji é muito melhor do que Zoro ou Sanji. E é isso, tá? Eu sou o Lipe, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, se divertido, curtido, que você tenha passado um tempo positivo assistindo esse conteúdo. Então eu te peço encarecidamente para não esquecer daquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você não é inscrito e também me seguir aí, ó, nas outras redes sociais, tá certo? Deixa aí embaixo se você quer que essa batalha role ou não role, eu gostaria de ver. Claro, com uma justificativa decente, né? Não só jogado à toa uma loucura total. E como o Sanji tem essa questão dos genes aí que estão modificando ele, estão fazendo ele agir de maneira esquisita, pode ser que tenha uma resolução bacana pra acontecer esse confronto. Por isso, gosto da ideia, acho que pode rolar e espero que tenha levantado pelo menos uma reflexão aí pra você que tá assistindo até agora. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Eu acho que as odds pra vitória do Zoro seriam maiores, mas se eu fosse botar aqui, mano, seria Zoro com extrema dificuldade. O Sanji não pode ser subestimado e muitas vezes ele é. Então eu acho que o cozinheiro, cara, tem muito potencial pra se equilibrar ali com o Zoro, fazer um combate insano, e eu acho que o Oda realmente vai botar ali pra sair empatado, tá? Pra continuar esse debate, pra continuar essa discussão entre Zoro e Sanji, que ele não quer dar uma resposta pra isso, porque isso esquenta, isso gera hype, isso fomenta a discussão na comunidade. Então pra que dar uma resposta pra isso, Oda? Eu te entendo, não dê uma resposta, deixa as pessoas ficarem debatendo pra sempre, que é muito legal também, é muito divertido. Acho que são percepções que sempre valem a pena serem debatidas. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo.